Bom dia a todos e todas. Meu nome é Isabela Freire, eu vou estar moderando esse seminário hoje com vocês. Eu gostaria de avisá-los que ele vai ser a maior parte em português, mas temos dois palestrantes que vão falar em inglês, e para aqueles que quiserem ouvir a tradução simultânea, é só acessar um botão no canto direito, embaixo da tela, onde está escrito Interpretation, e selecionar o canal, em português ou em inglês. Good morning, everybody. I'm Isabela Freire. I'll be... Bom dia a todas e todos, sou Isabela Freire, estarei moderando essa sessão de hoje. Primeiramente, quero que todos saibam que a maior parte da sessão será em português, mas teremos tradução. Se você quiser ouvir em inglês, você pode apertar o botão de interpretação na direita de baixo na sua tela e escolher inglês para ouvir em inglês. De volta ao português, Então, gostaria primeiro de esclarecer um pouco os objetivos desse protocolo, explicar por que estamos aqui hoje, passar pela agenda e começar a convidar os nossos palestrantes hoje. Bom, o protocolo de monitoramento voluntário de fornecedores de gado no Cerrado surgiu como uma iniciativa do Proforest e da Ibimaflora, que resolveram unir suas experiências para ajudar a traçar um caminho um pouco diferente para o Cerrado do que o que aconteceu na Amazônia. Na Amazônia foram anos de prática e de experiências diferentes com monitoramento de gado, que gerou formas diferentes de fazer isso, e depois um esforço muito grande para tentar harmonizar, para poder chegar em uma prática comum que facilitasse a vida tanto dos frigoríficos quanto dos compradores, das empresas que compram deles e dos stakeholders, né? Como o interesse por monitoramento de gado no Cerrado tem crescido nos últimos anos, a gente entendeu que poderia fazer um caminho diferente para o Cerrado se a gente já fizesse esse trabalho de tentar harmonizar o que é possível, o que é boa prática e o que é aceitável para monitorar gado no Cerrado, antes que a gente chegasse num cenário de uma profusão de diferentes formas de fazer isso. Bom, esse projeto, então, contou com o apoio do GEF, o Global Environmental Facility Fund, pelo projeto da Good Growth Partnership, via WWF, Estados Unidos. E o que a gente fez foi fazer uma primeira fase de coleta de dados, comparação de compromissos, identificação de fontes possíveis, para desenhar um primeiro esboço, e esse primeiro esboço passou por um processo de consulta, não tão amplo quanto a gente gostaria que fosse, por isso a gente entende que esse processo não acabou, ele está começando, mas esse momento, esse webinar, é basicamente para trazer uma transparência, uma devolutiva do que a gente ouviu durante esse processo de consulta, e o que foi endereçado já no documento, e os próximos passos para a segunda fase, para poder identificar como endereçar os pontos que ainda estão em aberto, né? E para isso, hoje, a gente vai ter o Lisandro Nakaki do Imaflora, apresentando o protocolo revisado após a consulta, então ele vai trazer os principais pontos que foram levantados e o que mudou no protocolo. A minha colega Marina Guyot, no Proforest, vai apresentar os próximos passos, o que está planejado daqui para frente, para continuar esse processo de desenvolvimento desse protocolo de monitoramento voluntário de fornecedores de gado no Cerrado. Em seguida, como parte da consulta, nós recebemos muitas dúvidas com relação à base de dados de PRODES do Cerrado. E por isso a gente convidou o INPE para trazer esclarecimento sobre as principais dúvidas que surgiram até agora, diretamente para as pessoas interessadas no assunto. E para terminar, a gente trouxe um painel com um breve debate sobre o potencial uso desse protocolo por diferentes atores, né? E para isso nós contaremos com Pedro Amaral da Mars, a Suzy Midori do Grupo Pão de Açúcar, o Tassiano Custódio da Minerva, a Nadine Cavusoglu da Emerging Markets Investor Alliance e o Simon Hall da NWF.
Ao final, nós vamos ter uma breve sessão de perguntas e respostas e o fechamento. Ao longo do seminário inteiro, vocês têm acesso à caixa de perguntas e respostas. Vocês já podem ir mandando as suas perguntas ao longo do caminho. A gente só vai abrir para tentar respondê-las ao final. Bom, com isso, sem mais demora, eu gostaria de chamar o Lisandro Nakaki, que é coordenador de Climas e Cadeias Agropecuárias Lima Flora, para apresentar o protocolo depois dessa consulta. Você, Lisandro. Bom dia, Isabela. Obrigado aí pelo convite. Bom dia a todos e todas, os panelistas, quem nos acompanha nesse webinar. Para nós, como a Isabela disse, é um encerramento de um ciclo, né, onde a gente consegue apresentar, trazer um resultado de um trabalho que durou um pouco mais de um ano, né, e eu vou trazer o processo de consulta, como é que foi realizado. Então, foi realizado entre 2 meses desse ano, praticamente, entre julho e agosto, quando fizemos consultas com empresas de frigoríficos, varejo, a indústria de alimentos, ONGs, investidores, Ministério Público Federal, dialogamos com o INPE por causa de questões técnicas, né, ainda com empresas de geotecnologia e iniciativas setoriais. Em todo foram convidados 33 organizações e conseguimos realizar 20 consultas, tá? Onde a gente apresentou de maneira detalhada todo o conteúdo que o protocolo tinha, com o intuito de esclarecer dúvidas, de buscar sugestões de melhoria, né, que a gente pudesse atendendo as diferentes visões e entendimentos que cada uma das partes possui. E, por fim, desse processo, a gente teve tanto consultas individuais, reuniões, né, de 1 hora, 1h30 de apresentação do conteúdo e debate, como também conversas em grupos, quando foi necessário, entendendo que era importante segmentos serem consultados em conjunto, ou também chamadas complementares, quando pontos específicos foram debruçados junto com esses convidados para a gente fazer essa discussão. Então, além das 20 consultas realizadas, né, tiveram esses momentos aí duplicados ou triplicados em relação à discussão sobre determinados pontos. Pode passar. Bom, e aí o final, né, o que a gente tem são os critérios do protocolo que vai ser lançado agora com o intuito de ser testado. São 7 critérios de análise geoespacial, considerando conversão ilegal de vegetação nativa e também uma cadeia livre de desmatamento e conversão da vegetação nativa, tratando com 2 elementos separados, terras indígenas, terras quilombolas e de conservação como áreas protegidas, né, embargos ambientais vetorizados e a mudança da demarcação do limite do CAR, das propriedades. São 7 critérios de análise geoespacial, muito parecido com o protocolo do Amazônia, diferente apenas questão do territórios quilombolas, que não está tratado lá. No caso das análises de listas públicas, outros 2 critérios, listas de embargos ambientais e listas de trabalho escravo, checagem dessas listas pelo uso do CPF, CNPJ do produtor, análise documental com o cadastro ambiental rural e com as guias de trânsito animal, e a produtividade seguindo os mesmos padrões da Amazônia. Bom, e aí, como os principais resultados, né, o primeiro destaque é que todos que foram consultados apoiam o desenvolvimento do protocolo, né? Então, acho que esse é um aspecto importante, porque é uma necessidade identificada por todos. Porém, algumas questões devem ser observadas. A primeira que a gente destaca, e que deve ser a principal nesse momento, é ampliar o debate para alcançar essa convergência em relação a datas de corte, tanto para o critério de conversão ilegal zero, quanto para o critério de conversão zero de vegetação nativa, né? Tem uma necessidade de sentar, discutir, analisar, entender como melhor endereçar esses 2 critérios em termos da sua referência temporal. Por quê? Porque tem uma real preocupação de qual que é esse impacto na cadeia de fornecimento pode acontecer, né? Eu vou começar a exercer um monitoramento, qual que é o impacto? Eu vou estar fortalecendo o mercado informal, né? Pode ter uma redução de oferta de gado para os frigoríficos, né? Pode ter um efeito contrário à regularização ambiental. Então, a gente precisamos ter clareza, né, de como esses processos vão acontecer com essas diferentes possibilidades. E buscar alternativas inclusivas, trazer período de transição para amortecer, para receber a implementação do processo desse, datas de cortes mais atuais, né? Esse eu acho que vai ser o exercício que virá discutir esse ponto. Isso veio como uma das demandas. Outra, que fossem ajustados e excluídos alguns critérios visando clareza, entendimento e operacionalização, algo também realizado na revisão do protocolo. A necessidade de fazer os testes, como eu dito anteriormente, para ver qual que é o potencial impacto de sua implementação, né? Eu acho que tem que ter o equilíbrio, o balanço desse processo
né? Estabelecer qual é o critério, a implementação, compreender como aquilo vai fluir dentro da cadeia de fornecimento. E ampliar o engajamento com outras organizações para a construção e adoção do protocolo, seja ela empresas aí do segmento, né, da cadeia de valor da carne, mas também seja o governo, né, os órgãos ambientais competentes, as agências de desenvolvimento, defesa sanitária, né, trabalhar com um grupo maior de atores aí, entendendo que o Cerrado ele atravessa quase que o Brasil como um todo, né, e uma área bastante ocupada. E, por fim, desenvolver o protocolo ou guia de auditoria e plataforma para a transparência no progresso de cada empresa, né? Trazer essa clareza aí para todas as partes interessadas. Bom, e vamos lá então nas alterações realizadas para finalizar aqui nessa versão teste. A primeira foi a conversão zero. A gente manteve apenas a data de corte de 1º de agosto de 2020, é o dado, vamos dizer assim, referência atual, né? Tirando as outras opções que a gente tinha colocado de maneira aberta. A sobreposição com terra indígena, né? Então, descrever os estágios da demarcação da TI, né? Não estava tão claro ali, então trouxemos isso aí para dentro para deixar mais objetivo e claro para os quem for implementar. A sobreposição com o território quilombola, né? Então, a gente trouxe, definimos todos os estágios de demarcação, determina o bloqueio, né? Mas trouxemos também o estabelecimento de regra para a reintegração do fornecedor de gado, quando este não realiza uma sobreposição de fato com o território quilombola. Existem empresas que já adotam esse critério e já existem regras também que é possível organizar e desenvolver a reintegração. O quarto ponto foi a exclusão da categoria de área de proteção ambiental das unidades de conservação, então excluímos esse elemento de maneira explícita, porque a área de proteção, a APA, né, a área de proteção ambiental é permitida, a pecuária em grande medida, né? Excluímos o critério de autorização provisória de funcionamento, a APF, né, que é o documento aí que substitui a LAU no estado do Mato Grosso, que tem suas limitações na implementação do documento, então excluímos, respeitando aí a dificuldade encontrada no campo e a colocação por parte dos entrevistados, né, e a questão da produtividade, né, que assim, ela está mantida, mas mantida tem que ser uma manutenção associada à sua melhor qualificação, entendendo que os estados do Cerrado apresentam outros perfis produtivos, outras capacidades de produção de animal e uma taxa de desfrute para o abate, né, podendo ser superior aos estados da Amazônia. Então, aquela referência que a gente traz do protocolo da Amazônia de 3 cabeças animal ano, 3 cabeças hectare ano, né, ela segue no protocolo, mas entendemos que é preciso fazer uma análise mais detalhada. Então, essas foram as alterações que realizamos no protocolo. O objetivo aqui não é debruçarmos sobre elas, né, mas é trazer para vocês essa devolutiva com forma de vocês poderem compreender, né, aí qual que será o documento que estão disponíveis em breve. Obrigado. Obrigada, Lisandro. Foi um panorama rápido, mas acho que se as pessoas tiverem alguma pergunta específica sobre as mudanças feitas, elas podem mandar no Q&A, que a gente volta nessas questões depois. Bom, com isso, então, agora a gente vai falar um pouco sobre os próximos passos. Eu convido a minha colega Marina Guyot, gerente de projetos sênior no Proforest, para explicar um pouco do que acontece daqui para frente com esse esboço do protocolo, né? Como que vai ser o processo. Marina? Bom dia a todas e todos. Bom, então a gente vai falar um pouquinho aí dos próximos passos e começando, apresento a vocês aqui o website do protocolo. Então, vocês podem acessar tanto o protocolo quanto documentos que subsidiaram a construção desse protocolo nesse endereço, cerradoprotocol.net. A ideia desse espaço é dar transparência, né, ao processo e ser um ponto de referência sobre o desenvolvimento desse protocolo, com as referências, com os documentos que foram construídos ao longo desse processo. Ele está disponível em português e em inglês, e ele inclui também uma seção de perguntas mais frequentes, que ajuda a esclarecer alguns dos pontos que vocês já podem ter como dúvidas, né, com relação a esse protocolo. Então, ele já está no ar, vocês podem visitar.
Agora a gente vai falar brevemente, então, desses próximos passos, né? A gente está encerrando agora essa fase 1, que, como o Lisandro falou, ocorreu de 2020 a 2021, e construiu essa primeira versão, né, para teste. E agora a gente vai começar a fase 2, que vai de agora de outubro de 2021 a 2022, que é uma fase que pretende, né, que ocorram esses testes, e os testes, aqui acho que é importante esclarecer, a ideia é que as organizações tenham a oportunidade de testar internamente os impactos desse protocolo, testar a viabilidade, né, das referências técnicas das bases de dados e das funcionalidades dentro dos seus sistemas, e que, a partir das suas discussões e ponderações internas, reflexões e discussões sejam levadas para uma discussão coletiva. Então, a ideia dos testes é que eles gerem um ambiente de construção coletiva mais informado, né, mais qualificado. E, então, após os testes, a ideia é ter esse processo, né, de engajamento, de discussão e de adoção do protocolo. E, bom, a partir disso, né, a gente tem a fase 3, que é, de fato, a implementação, né, do protocolo e o monitoramento, o reporte, a verificação do atendimento aos critérios colocados nesse protocolo. Próximo slide, por favor. Bom, as principais atividades, né, previstas na fase 2 são basicamente dar continuidade ao diálogo setorial iniciado na fase 1, promover esses testes, como foi dito, né, e trazer os resultados preliminares para o diálogo, destacando aqui novamente, né, que a ideia é que as organizações tenham a oportunidade de testar, fazer essa discussão interna e trazer para o coletivo as informações da forma que for apropriada, para que a discussão seja possível, né? Então, a gente pretende, né, realizar os ajustes necessários a partir desses diálogos, a partir dos casos práticos e dos diálogos, ampliar o engajamento a partir, né, dessa segunda versão, engajar com outras organizações que são importantes também de serem ouvidas nesse processo, desenvolver um guia de monitoramento do progresso das empresas que adotarem o protocolo, então como que o atendimento ao protocolo vai ser verificado, e definir um sistema de governança da implementação e monitoramento do protocolo. Próximo, por favor. Estabelecer a plataforma, né, de referência sobre o protocolo, como já está sendo feito no próprio website. O cronograma previsto para o desenvolvimento dessa fase 2, ele começa, então, agora em outubro, né, com o período de testes, e vai até maio do próximo ano. Ao longo de todo esse processo, né, os diálogos setoriais eles acabam acontecendo desde o início, de uma certa forma, né, mas a partir dos resultados e do que as organizações entenderem que é importante trazer para a discussão coletiva, a gente começa, então, em fevereiro do ano que vem, até setembro, esses espaços de diálogo, e a partir de maio até outubro do ano que vem, o período de ajustes a partir do que sair dessas discussões. E a ampliação do engajamento acontece ao longo de todo o processo, e o desenvolvimento da transparência, governança e monitoramento também se pretende que inicie desde já e vá sendo amadurecido também com o input desses espaços de diálogo. Bom, como o Lisandro já mencionou, existem alguns pontos de atenção, né, que ficam como foco para o período de testes. Então, se você puder passar todos os pontos, Janaína, agradeço. A gente tem 3 pontos principais, que um deles é com relação às datas de corte, né, para os critérios de conversão ilegal e conversão legal zero. Existem alguns questionamentos sobre a limitação técnica do uso dos dados do PRODE Cerrado para o monitoramento da conversão de vegetação pré-2016. O pessoal do INPE vai trazer um pouco, algumas informações sobre isso, e também o uso de polígonos de desmatamento que são menores ou iguais a 1 hectare, que tem uma diferença com relação
aos polígonos, o tamanho do polígono adotado na Amazônia. Também há preocupações do potencial impacto na cadeia de abastecimento ao seguir a data do Código Florestal, então é algo que vai ser bastante importante que as organizações testem e verifiquem de fato qual é esse impacto e como lidar com ele. Com relação à questão do território quilombola, a sobreposição com territórios quilombolas, também tem um ponto de discussão, que é a melhor especificação das fases de demarcação que geram a suspensão e o refinamento das regras de desbloqueio, caso exista essa sobreposição. E com relação à produtividade, como o Lisandro mencionou, tem essa demanda de uma melhor qualificação do índice para adequação à realidade dos estados do Cerrado, ao contexto do Cerrado. E, bom, acho que era isso sobre a segunda fase, e volto a palavra para a Isabela. Obrigada. Obrigada, Marina. Também convido mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas sobre essa parte, já podem colocar no Q&A, que a gente volta nelas depois. Para dar continuidade, eu vou convidar o Cláudio Almeida, que é tecnologista sênior no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e é coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e demais biomas. Cláudio, seja bem-vindo, por favor, pode abrir sua câmera. Olá, Isabela, bom dia a todas e todos. Eu não estou me vendo ainda, só estou vendo você e o slide anterior. Podem parar de compartilhar os slides, eu estou te vendo. Então, tá, acho que todo mundo está te vendo também. Qualquer coisa, os nossos colegas vão nos avisar aí. Tá. Bom, muito obrigado, primeiro, pela oportunidade de estar aqui com vocês, ajudando essa discussão. É um grande prazer poder contribuir com essa discussão, da gente ter um sistema de monitoramento aí para o Cerrado, para a questão de fornecimento. Eu sempre tenho dito isso, que as pessoas têm que olhar mais para esse dado do INPE como um dado que não aponta o problema, mas que ele, na verdade, aponta a solução. A gente sabe que a maior parte dos produtores tem comprometimento com as questões ambientais, e é isso que o dado pode fazer. Ele pode oferecer essa condição de mostrar que o dado está de acordo, que existe uma convergência entre produção e preservação daquela área. A respeito das questões, Isabela, você quer puxar as questões? Sim, acho que a primeira questão que surgiu muito durante essa consulta era uma dúvida com relação à utilização do PRODES Cerrado a partir de agosto de 2008, com o objetivo de monitorar desmatamento ilegal alinhado com o Código Florestal. E acho que a principal dúvida que estava surgindo com relação a isso era algum problema na confiabilidade desses dados ou alguma limitação técnica? Vamos lá. Primeiro, assim, acho que é sempre importante a gente pensar que o PRODES foi concebido inicialmente para fazer esse monitoramento global, olhar para a área do Cerrado como um todo, para o bioma como um todo. Mas as características técnicas desse monitoramento que a gente faz permite que você tenha um nível de detalhamento que atende essas demandas que estão sendo apresentadas pelo sistema de monitoramento. A primeira coisa que a gente tem que considerar é a data. Isso é sempre, às vezes, um pouco confuso para o pessoal entender como é que é esse processo. Não existe, num processo de monitoramento, seja de qualquer bioma que você trabalhe, como são várias imagens, por exemplo, para compor todo o Cerrado, são 118 imagens Landsat. Então, eu nunca vou ter todas as imagens na mesma data. O satélite ele vai passando, cada passagem que ele faz é uma data separada da outra. Então, esse mosaico de imagens, que a gente fala, o PRODES 2008, dá a impressão que todas as imagens são do mesmo dia. Não, elas são de junho de 2008 até agosto, final de agosto, mais ou menos. A maior parte delas está entre julho e agosto. Tá? Quer dizer, a grande maioria dessas imagens vão estar nesses 2 meses. Algumas imagens de junho, uma ou outra de setembro. Tá? Então, é importante que a gente entenda que quando a gente fala da data 22 de julho, a gente tem mais ou menos umas 40 e poucas imagens que são posteriores a 22 de julho. Isso significa o quê? Que todo o desmatamento que foi pego ali dentro, ele já existia no dia 22 de julho. E algumas imagens que são prévias, no mês de junho e começo de julho. Então, você vai dizer, bom, todo o desmatamento que eu peguei em 2008 pode ter um desmatamento posterior
a data daquela imagem e antes do dia 22 de julho. Né? Então, é importante a gente entender que isso é uma limitação de qualquer sistema que você for usar, porque você nunca vai ter todas as imagens no mesmo dia. Né? Você tem que trabalhar com algumas imagens ali naquela região. Eu acho que uma das coisas que o protocolo talvez tenha como conversar e tentar articular isso é justamente de você ter em vez de trabalhar com uma data única, você dizer, olha, tudo que está no PRODES 2008 eu vou considerar como minha referência, né? Independente dessa diferença de data, que às vezes é de 2, 3 semanas entre uma imagem e outra. A respeito de limitação de tamanho de polígono, acho que a gente vai discutir um pouco adiante. Tá? Sim, mas acho que seria a minha próxima pergunta. Eu entendo que não há um grande problema, que o dado ele atende às especificações técnicas para esse monitoramento. Tá bem, Cláudio, obrigada. Acho que ficou claro. Se tiver alguma dúvida, acho que ela vai aparecer aí no Q&A para a gente. Com relação ao tamanho do polígono, que você já começou a falar, o que está sendo usado lá no PRODES é o polígono de desmatamento maior ou igual a 1 hectare, né? Isso. Qual o risco de gerar muitos casos de falso positivo com esse tamanho de polígono? Qual o nível de acurácia desse dado? Assim? Tá bom, vamos começar pelo final da sua pergunta aí. Esse trabalho foi feito um trabalho de validação, quer dizer, todo o trabalho que o INPE faz, ele passa por validação, 2 processos de validação. Uma validação interna dentro do INPE, como profissionais, e uma validação externa. A validação externa foi feita pela equipe da UFG, da Federal de Goiás, foi liderado pelo Dr. Leandro Parente, né? E nesse processo a gente identificou uma acurácia global de 93,6%. Quer dizer, isso é uma acurácia muito alta, né? Qualquer polígono diantropizado que foi sorteado foi aleatoriamente escolhido dentro desse processo, né? Ele mostrou que existe uma confiança muito grande nesse dado de desmatamento. Então, a primeira coisa é isso, é a gente ter certeza de que o que está apontado como área antrópica, ele realmente tem esse nível de confiança muito grande. A segunda coisa é óbvio que o monitoramento no Cerrado ele é mais difícil, ele é um desafio maior que o monitoramento da Amazônia. A Amazônia são florestas grandes, muito bem, com copas muito fechadas, então qualquer desmatamento ali aparece com maior facilidade. O desmatamento no Cerrado ele é muito mais sutil. Por quê? Porque você tem uma vegetação mais aberta que já tem naturalmente uma exposição de solo. Então, você identificar um desmatamento ali é mais difícil, é um desafio maior. Mas a gente tem uma equipe muito bem treinada, que trabalha nisso há muitos anos. A gente tem um processo de auditoria que é um intérprete faz aquele polígono, vai para o auditor, né? O auditor vai checar todas as áreas que foram apontadas como desmatamento, depois ele vai checar todas as áreas que não foi apontado desmatamento para ver se existe algum desmatamento que passou ali, né? Isso volta para o intérprete para ele fazer as correções ajustadas e volta novamente para o auditor, né? Então, isso garante um processo de qualidade muito grande. Óbvio que os polígonos menores são os mais difíceis, por quê? Porque qualquer pequeno limite, diferença no limite na hora de traçar o polígono, isso já dá uma diferença, ele entrou ou não entrou naquela propriedade. Quanto menor o polígono, né, maior a chance de você ter um limite, o limite dele passa a ser mais importante do que o conteúdo propriamente dito. Tá? Então, polígonos pequenos, você tem uma probabilidade um pouco maior de você não de errar o polígono, mas o polígono, o limite dele era exatamente aqui ou um pouquinho mais para cá, né? Então, tem essa dificuldade, mas a gente percebe que o volume total, a área total dos polígonos abaixo de 5 hectares é muito pequena, né? Você está falando de coisa menor do que 3% a 4% do total de desmatamentos, né, no Cerrado brasileiro. Então, eu acredito que isso não vai ser um problema, isso não deve impactar a qualidade do dado. Entendido. Já é impressionante, eu acho que o nível dessa escala, né, de chegar num 1 hectare para conseguir monitorar, já é impressionante. É importante saber o nível da acurácia. Isabela, é que a gente está evoluindo, né? O processo de monitoramento está em constante evolução. Então, por exemplo, a gente está agora começando a trabalhar com as imagens Sentinel, né? O que vai melhorar ainda mais porque você tem uma resolução espacial mais fina. Então, você vai ter mais facilidade para fazer essa borda. Perfeito. Quer dizer, já tá bom, ainda vai melhorar. Sim.
Agora, a outra dúvida que surgiu, Cláudio, foi com relação às áreas da Amazônia Legal, onde tem um monitoramento tanto pelo PRODES Cerrado quanto pelo PRODES Amazônia. E uma dúvida sobre por que há polígonos de desmatamento diferentes nessa região, quando a gente olha os dados do PRODES Cerrado ou do PRODES Amazônia. Você pode explicar essa diferença? Vou tentar, porque é uma história grande, mas vou tentar ser curto com ela. O PRODES Amazônia nasceu em 88, quando as imagens ainda eram em papel. E o PRODES Amazônia ele engloba toda a Amazônia Legal brasileira, ou seja, tem uma parte do bioma cerrado que está dentro da Amazônia Legal. Foi definido, quando começou o PRODES, foi definido qual que era a área de floresta original da Amazônia Legal. Então, as áreas de florestas que estavam dentro do bioma cerrado e dentro da Amazônia Legal brasileira também passaram a ser monitoradas pelo PRODES Amazônia lá desde o início. E, em função dessas imagens serem em papel, na escala 1 para 250 mil, quando a gente começou, né, a menor área que você consegue mapear é 1 milímetro quadrado. 1 milímetro quadrado na escala de 250 mil são 6,25 hectares. Por isso que, para a Amazônia Legal, para as florestas da Amazônia Legal, se guardou essa unidade mínima, que é para você poder comparar o que eu faço hoje com o que eu fiz no passado. Com o tempo, isso veio, daí entrou o Cerrado, a gente falou, bom, e agora? Como é que a gente vai fazer isso? A gente falou o seguinte, bom, o que já foi feito, toda a série da Amazônia, eu não posso mudar. Eu tenho que manter a constância e a confiabilidade desse dado. Então, todos os polígonos que vieram originalmente da Amazônia, foram feitos ao longo do monitoramento, eles vieram exatamente como eles eram. Então, você tinha assim, a unidade mínima daquela área de floresta, era 6,25 hectares, e era aquilo que a gente trouxe para dentro do Cerrado. Quando a gente começou a monitorar o Cerrado, né, então os polígonos que já estavam prontos na área de florestas foram mantidos por 6,25. As áreas que começaram a ser monitoradas no Cerrado em 2016, a gente passou a fazer com 1 hectare. Ou seja, de 2016 para cá, independente se é área de floresta ou se é área de cerrado, mas se estiver dentro do bioma cerrado, a unidade mínima é 1 hectare. Os polígonos da área de floresta, que vieram do PRODES Amazônia, os antigos, né, ainda têm essa coisa de ser maior que 6,25. Mas isso não vai impactar muito, porque é o seguinte, né, os polígonos de 2008, de 2007 para trás, que estão agregados, né, mostram tudo que já estava desmatado em 2008, né, em 2007. E os de 2008 para frente, você tem uma periodicidade anual mostrando esses incrementos. Mas, de novo, a maior parte desses polígonos está acima de 10, 15 hectares. Né? Você não vai ter polígonos, tem alguns polígonos menores, mas não são impactantes, eles não vão ser um problema para o monitoramento. Visualmente, tem não é uma discrepância, mas é uma coisa que chama atenção, que você vê assim, grandes manchas de polígonos maiores. Por quê? Porque eles vieram no PRODES Amazônia, foram feitos já agregados, né, tudo que tem de desmatamento de 2007 para trás está agregado num único polígono. Eu posso explicar depois, tecnicamente, por que foi feita essa agregação para a Amazônia, eu não vou tomar muito tempo aqui, mas de 2008 para frente a gente passou a ter o dado anual, né, e ele sempre retratando essas mudanças. Tá? Então, a minha avaliação é que isso não impacta visualmente, você vê essa diferença, mas não impacta para a questão de monitoramento recente. Claro. Obrigada, Cláudio. E agora tem uma pergunta que não quer calar, que toda vez que a gente fala do PRODES Cerrado, a gente sabe que o financiamento está acabando no final desse ano. E como que fica? Qual a perspectiva da continuidade da produção desses dados após 2021? É importante a gente mostrar da onde que surgiu, como é que é essa história. O PRODES, para o Cerrado, ele não existia, né? A gente só existia PRODES para a Amazônia. A gente, entendendo essa necessidade de expandir isso para outros biomas, a gente começou a ir atrás de recursos, né, fora do orçamento da União, e conseguimos emplacar um projeto no Banco Mundial, dentro do FIP, que é a carteira de investimentos que o banco tem no mundo todo, e que aqui no Brasil está voltado para o Cerrado. Então, o FIP financiou essa implantação, né, o desenvolvimento e implantação de um sistema de monitoramento para o Cerrado. Isso teve pleno sucesso. Era um projeto inicialmente para 4 anos. A gente, como houve que devia acabar em dezembro de 2020, como houve era um projeto em dólar, havia
um saldo devido à valorização cambial, a gente conseguiu expandir por mais um ano esse projeto. Então, ele vai acabar em dezembro desse ano. O projeto cumpriu todas as suas determinações, ele desenvolveu, implantou, colocou, está funcionando e disponível o sistema de monitoramento. Agora, né, o banco vai sair de cena, a gente tem que encontrar financiamento para continuar esse trabalho. As autoridades estão muito sensibilizadas com isso. A gente já há um tempo vem conversando dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o Ministério do INPE. Além disso, nós temos conversas com o Ministério do Meio Ambiente e com o MAPA. As 3 iniciativas estão avançando, né? O MAPA já sinalizou positivamente para uma parcela do recurso, o MCT também já tem um compromisso, a gente conseguiu apresentar um projeto para o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que está avançando. A gente entende que a chance de que a gente vai ter o monitoramento é muito alta. Né? Efetivamente, se você dizer assim, hoje tem um recurso que está alocado para isso, não, hoje não tem esse recurso. Né? A nossa perspectiva, dada essas conversas que a gente está tendo com os ministérios, é que dentro de talvez mais 2, assim, a última semana, a coisa evoluiu muito, até 2 semanas atrás, eu estava bastante preocupado. Na última semana, a coisa evoluiu muito favoravelmente, veio essa resposta positiva do MAPA, a gente aprovou o projeto no FNDCT, só está faltando agora passar pelo comitê final do FNDCT. Então, a gente está com uma perspectiva bastante positiva de que vai continuar esse processo de monitoramento normalmente ano que vem. São boas notícias, um pouco mais esperançosa agora, Cláudio. Também estava bastante preocupada, fico feliz de ouvir que está caminhando e pode ser que ainda se resolva a tempo para a gente não ter essa quebra nesse serviço que é fundamental. Né? Já foi um avanço tremendo, não seria possível andar para trás com isso. Né? É muito bom saber disso. Cláudio, estão surgindo algumas perguntas, mas a gente vai continuar com os nossos convidados do painel. Eu agradeço a sua intervenção agora e provavelmente a gente volta, peço para você voltar quando a gente abrir para as perguntas e respostas, tá bem? Eu fico à disposição, é sempre um grande prazer, Isabela. Muito obrigado. Muito obrigada. Até já. Bom, com isso, eu agora vou convidar os nossos painelistas. Nós temos um painel de peso para falar um pouco sobre o uso potencial desse protocolo. Eu gostaria de convidar para abrir suas câmeras o Pedro Amaral. O Pedro trabalha como gerente sênior de sustentabilidade da Mars Pet Care. A Suzy Yoshimura Midori, ela é diretora de sustentabilidade e compliance América Latina da empresa controladora dos negócios Açaí, GPA e Grupo Éxito, da Wilkes. Muito bem-vinda, Suzy. O Tassiano Custódio, que atua na Minerva Foods como diretor global de sustentabilidade. A Nadine Cavusoglu, que é diretora financeira e diretora do programa de agricultura na Emerging Markets Investors Alliance. Bem-vindos. Bem-vindo, Tassiano, bem-vinda, Nadine. E, finalmente, o Simon Hall, que é diretor do programa de florestas tropicais e agricultura na National Wildlife Federation, NWF. Muito bem-vindos a todos e todas. É um prazer ter vocês aqui hoje. Vocês participaram do processo de consulta do protocolo até agora. E, basicamente, a gente tem, acho que, uma pergunta principal. Assim. Eu vou começar pelas empresas que estão representadas aqui, que têm papéis diferentes na cadeia. O que eu gostaria de perguntar para vocês é como que vocês entendem que o uso potencial desse protocolo pode contribuir para os compromissos que a empresa de vocês assumiu. Vou começar com a Suzy. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Isabela. Obrigada aí pelo convite, em nome de todos aí os organizadores. Bom, acho que, como foi até colocado, acho que sempre que a gente tem, né, a possibilidade de ter um
um processo padronizado, unificado, com as mesmas referências, ele é muito mais produtivo, né, inclusive para ser comparável, principalmente numa situação dessa que você não quer mudar uma cadeia específica, né, a cadeia do caso do GPA, do açaí, mas você quer mudar todo um processo produtivo. Então, acho que participar, sempre que tem esses processos de multi-stakeholders, de engajamento para definição de discussões como essas, eu acho que ela é sempre muito positiva. Acho que a gente teve uma ótima experiência, que foi, né, a implementação do protocolo da Amazônia, que a gente começou a aplicar em 2020, em julho de 2020, aí faz exatamente aí um pouco mais de um ano, e que foi super positiva, né? E por que eu digo que foi super positiva? Porque a gente teve, não é só uma implementação, que quando a gente decidiu implementar no GPA e no açaí, simplesmente implementar para bloquear ou para excluir, mas muito pelo contrário, para fazer um processo de engajamento, de entendimento, né, de mudança e de maior conhecimento sobre as próprias cadeias dos nossos fornecedores. Então, acho que houve ali um trabalho muito conjunto de evolução, acima de tudo. Então, esse grande objetivo, né, que eu acho que foi o que aconteceu no protocolo da Amazônia e que tem potencial para acontecer no protocolo aí do Cerrado, acho que é o principal diferencial, né? Óbvio que as regras, os critérios, as questões técnicas, tudo isso é essencial e é premissa, é um produto disso, mas o que tem de mais diferencial é o impacto dessa ação coletiva, conjunta, que ela pode, de fato, agregar para a cadeia como um todo. No caso do varejo, como nós, a gente não... Eu não estou no processo ativo produtivo, né? Eu recebo aí dezenas de frigoríficos e para isso precisamos deles, né? Precisamos deles para implementar esse protocolo, para monitorar e para, acima de tudo, evoluir com a cadeia, né? Esse que é o grande objetivo. Então, acho que agora a gente tem uma fase, a gente já começou, na verdade, no caso do GPA e do açaí, a testar, né? Implementar, para a gente é muito importante experimentar, ter dúvidas, esclarecer essas dúvidas com vocês que estão fazendo a organização disso, fazer um processo de entendimento e impacto com os nossos fornecedores, para ter uma etapa, digamos assim, beta, né, de maior entendimento, esclarecimento, para sim, a partir daí, de fato, fazer virar, né, implementar e virar o protocolo. Obrigada, Suzy. Excelente saber que vocês já começaram a testar, né? Que é justamente essa a ideia daqui para frente, saber o que está funcionando, qual o impacto, o que precisa de ajustes, como fazer isso. Quanto mais atores estiverem fazendo isso a partir de agora, melhor o produto final, né? Melhor o feedback que a gente vai receber sobre o que precisa mudar na próxima versão do protocolo. E acho que acelera esse processo de convergência, que é o que você falou, que é o principal valor, né? De ter algo que traga a convergência da prática dos diferentes atores, né? Muito obrigada. Pedro Amaral, com relação a Mars, como que fica? Como esse protocolo pode ajudar nos compromissos que vocês assumiram? Obrigado, Isabela, pelo convite. Bom dia a todos e todas e parabéns pela iniciativa. Faço eco a boa parte de tudo que a Suzy comentou há pouco e respondendo a sua pergunta, Isabela, a Mars ela assumiu compromissos globais com relação à originação de uma série de matérias-primas, né, incluindo derivados da pecuária bovina, que consideram o cumprimento do arcabouço legal, mas que consideram também o cumprimento a critérios ligados a não desflorestamento para a Amazônia e não conversão para biomas como o do Cerrado. E que são compromissos que têm uma relação muito próxima também aos nossos compromissos de redução de gases de efeito estufa, à medida em que emissões advindas da mudança do solo recente são super pertinentes e compõem boa parte das emissões total da cadeia da Mars.
O esforço que a gente busca fazer para implementar esses compromissos globais é sempre conectar com as melhores práticas locais, né? Aquilo que a indústria já tem desenvolvido regionalmente, e construir em cima e colaborar junto com aquilo que os nossos fornecedores têm feito, né? A gente não consegue implementar esses compromissos sozinhos. E, na minha opinião, o que esse protocolo harmonizado faz é justamente isso, né? É organizar as melhores práticas com relação à originação de gado no Cerrado, né? Então, ele nos ajuda a implementar um compromisso global, conectando com orientações muito claras, muito específicas, que constroem em cima do trabalho de anos, né, de empresas como a Minerva, como as empresas de geotecnologia, e construindo também em cima do trabalho do INPE. Então, se eu fosse resumir, né, como esse protocolo nos ajuda, ele dá uma clareza muito grande de como implementar uma ambição global, construindo em cima das melhores práticas do país e da indústria no país. É claro que ele também ajuda a trazer mais isonomia para o mercado, né? A exemplo, né, e também mencionando o que a Suzy comentou antes, a exemplo do que foi feito para a Amazônia, da harmonização do protocolo, né, a gente entende que construir em cima daquele exemplo é muito útil e pertinente para o bioma cerrado. Então, a gente apoia o desenvolvimento e a adoção desse protocolo harmonizado, e a gente vai apoiar também a sua fase de teste, de implementação por um número de abatedouros que operam nesse bioma. Excelente, Pedro, muito obrigada. Bom saber também que vocês também vão contribuir aí com o entendimento melhor dos impactos da adoção desse protocolo. Excelente. Tassiano, como que fica essa questão para vocês, como frigorífico? Qual a percepção esse protocolo ajuda na implementação dos compromissos que vocês assumiram, de alguma forma? Legal. Bom dia, Isabela, a todos. Obrigado também pelo convite. E bem alinhado com o Suzy, com o Pedro, eu acho que existe essa palavra, primeiro, de incentivo a essas iniciativas multi-stakeholder, mas eu queria trazer alguns dados com muita transparência, muita tranquilidade aqui também, um pouco sobre a realidade brasileira, né? O Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo, são mais de 180 milhões de cabeças, estão distribuídas em mais de 2,5 milhões de propriedades privadas registradas no CAR, e dentro do censo do IBGE, como agropecuária. 75% do abate formal está sob inspeção federal, o que habilitaria esse frigorífico a ser exportador e tem uma régua mais alta sobre os critérios sanitários. Desse percentual, 25% é exportado, então a gente está falando que cerca de 80% do que é produzido hoje no Brasil, sob inspeção federal, é consumido no mercado interno, e nós somos um país em desenvolvimento. Sabemos muito bem quais são os critérios de atributo no ato da compra do consumidor no Brasil, né? Então, para responder a pergunta, primeiro vale refletir um pouco sobre o objetivo do protocolo, né? Porque se o protocolo tem o objetivo de reduzir taxa de desmatamento, eu acho que talvez o processo ele vai ter pouca efetividade no início, uma vez que não estamos endereçando o real motivo dessa conversão do uso do solo, e ficamos restritos a poucas empresas, na maioria exportadoras, né? Eu acho que talvez a abordagem que incentive a recuperação de pastagem degradada, pagamento por serviços ecossistêmicos, esse é o caminho que o produtor rural do Cerrado espera, né? Se esse protocolo e se as nossas ações em conjunto têm o objetivo de blindagem de reputação, tampouco acho que a gente vai conseguir acertar, não vai ter um efeito muito assertivo no início, uma vez que está focando nos produtores e empresas que melhor ou que mais endereçam a sustentabilidade da cadeia. Então, acho que sem uma ação conjunta que envolva produtor, iniciativa privada, sociedade civil, principalmente poder público, a gente não vai conseguir endereçar o tema de desmatamento, o que, para mim, se traduz muito como um desafio de aumentar a sustentabilidade da ocupação do território, né? Como aumentar a renda, o desenvolvimento local, o que faz o produtor, de certa maneira, conseguir ser rentável o suficiente
para aplicar mais tecnologia do campo, aumentar indicadores do técnico de produção, proteção de recurso hídrico, redução da idade de abate, mais intensificação, uso de sistemas produtivos diversos, enfim, torna o produtor como maneira de ocupar o território de maneira mais sustentável e rentável, né? E, por fim, falando da Minerva, se o protocolo contribui, eu acho que sim, contribui, guardando as ressalvas que eu trouxe, né, mas contar a história da Amazônia, por exemplo, são 10 anos bloqueando, aplicando critério de avaliação de cadeia, e, na maioria das vezes, atacando essa questão do produtor e não a causa, né, que muitas vezes pode estar ligada com especulação imobiliária, falta de ação de comando e controle, e tem muita empresa comunicando compromisso para desmatamento zero, controle de indireto, e nem no processo de controle, que está dentro da auditoria do Ministério Público Federal do Pará, consegue endereçar resultado real, né, resultado material nesse controle. Então, eu diria que o compromisso lá do MPF no Pará, vai sair agora dia 7 de outubro, é o único processo hoje transparente, fidedigno, e reflete o real compromisso das empresas ali que operam no Estado. E a quantidade de regularidade e irregularidade é gigantesca, né? Então, eu acho que existe esse lado para ser olhado com muito critério pelo grupo do Cerrado, tá? Porque tem empresa que nunca foi auditada de maneira transparente, está fazendo muita overpromising solutions aí, né? Promessas milagrosas para um futuro. Então, acho que o desafio é olhar para a produtividade, é investir em modelo de negócio que permite uma ocupação mais eficiente, que aumenta a rentabilidade do produtor, aumenta a sua resiliência, aumenta a capacidade de investir em tecnologia, melhoria de indicadores, sistemas integrados, redução da idade de abate. Eu acho que e o que nós estamos fazendo aqui nessa iniciativa multissetorial, e é por esse motivo que a gente incentiva o protocolo, muito condicionado à participação ativa do Ministério Público Federal, viu o doutor Álvaro aqui presente hoje no nosso webinar, excelente engajamento, porque isso vai nos auxiliar nas ações de trazer mais frigoríficos para jogar esse jogo, né? Vai auxiliar também nas ações de comando e controle. Acho que uma decisão, uma participação decisiva é do varejo, que é um agente com potencial gigante de comunicar diretamente com o consumidor, principalmente no mercado doméstico. E, por fim, eu diria que o próprio produtor rural, né? Ele não está tão representado aqui, ele é o principal agente de transformação de todo esse processo que a gente está discutindo. Ele é capaz de fornecer alimento, servir como sumidouro de carbono, contribuir diretamente para a mudança do clima, isso por meio de boas práticas de produção. Então, acho que ter um engajamento mais holístico, trazer o produtor para essa pauta é fundamental quando a gente está olhando para o Cerrado, que é a principal região produtora de alimentos no Brasil hoje. Muito claro, Tassiano. Eu acho que é importante colocar realmente esse contexto, né? Esse protocolo não existe isolado de todas essas ações, é um elemento dentro de um arcabouço de soluções que são necessárias e realmente não é ele sozinho que vai acabar com o desmatamento ligado à pecuária no Cerrado, né? Realmente tem que estar completamente integrado com todas as outras, principalmente todas as outras intervenções, principalmente essas que são mais proativas, propositivas e construtivas, no sentido de colocar os produtores no caminho certo, ajudá-los a trilhar esse caminho e não só puni-los, né? Eu acho que isso aí está muito claro, né? A intenção com esse protocolo é tratar de uma das lacunas nesse leque de soluções, né? Muito obrigada. Vamos ouvir agora da Nadine, que tem uma posição um pouco diferente, ela representa um grupo de investidores. Como funciona, como que você acha que funciona para o grupo de investidores que você representa, Nadine, o uso desse protocolo? Ele ajuda a avançar com a implementação dos compromissos que eles assumiram? Good morning, everyone, and thank you, Isabella. Bom dia a todos e grata, Isabela, pela oportunidade de compartilhar a visão dos investidores. Não se trata apenas dos seus compromissos, os nossos membros também integram os investimentos ESG para identificar os riscos e as oportunidades
E não é apenas relevante para seus mandato de investimentos responsáveis, mas também como uma ferramenta importante para podermos ter retornos. E o desmatamento, os nossos investidores estão preocupados, especialmente os membros de grupo de trabalho agrícola, o qual eu lidero, e que os gestores de portfólio de 14 de firmas e gestoras de ativos de Nova York e Londres que participam desse grupo, que estão expostos aos frigoríficos brasileiros, e nós temos alguns dos maiores detentores de títulos das empresas brasileiras nesse grupo. Esses investidores, além de ter que fazer as suas devidas diligências e analisar as suas oportunidades, eles também estão sob muita pressão e recebem muitas perguntas dos seus clientes, no sentido de por que o seu dinheiro está sendo investido em empresas que estão expostas a altos riscos de desmatamento. Sempre que aparece um novo relatório na mídia ou algum artigo a respeito de uma ligação de uma empresa com o desmatamento, esses investidores com os quais nós estamos trabalhando, eles estão cientes de que tem um bioma muito importante além da Amazônia, onde as empresas de gado brasileiras estão buscando seus rebanhos, e isso que nós estamos educando eles a entender, e também no sentido de continuar planejando e continuando essa conscientização. E a JBS, Market e Minerva anunciaram já seus compromissos com o Cerrado, mas não existe ainda uma uniformidade. Os seus compromissos vão da total rastreabilidade, a conversão zero, e também nenhuma empresa anunciou ainda datas de corte. Então, quando a gente chega para conversar com as empresas, a gente ouve que um acordo é necessário, assim como existe para a Amazônia. E eu acredito que essa iniciativa com o protocolo de monitoramento do Cerrado é muito importante, uma maneira muito importante de chegar a essa meta. As empresas nos disseram que se não tiver um acordo que cubra todas as indústrias, isso coloca elas numa posição de não competição, se elas forem as únicas que anunciarem as datas de corte e que tiverem seus compromissos mais estritos. E esse confunde um pouco para os analistas de investidores em termos de comparar as nuances dos compromissos das empresas e o protocolo. Ter um protocolo uniforme com as datas de corte, nesse mesmo caminho de implementação, e fazer com que as coisas sejam mais simples para os monitores, para os investidores em termos de monitoramento. À medida, como investidores, nós realmente damos as boas-vindas ao protocolo dos Cerrados, a aliança dos investidores de mercados emergentes está pedindo que os frigoríficos adotem o protocolo quando ele for finalizado. Eu acredito que os investidores têm um papel importante a cumprir na adoção do protocolo, e acredito também que os bancos precisam se alinhar com os investidores. Outro argumento que ouvimos com frequência é que 80% da carne é consumida domesticamente, então existem muitos outros atores no mercado que não estão constrangidos pelos requisitos do mercado de exportações, com as suas requisitos mais estritos. E esses pequenos produtores não são financiados pelos investidores que são membros. Eles são normalmente financiados pelos bancos, e é aí que os bancos têm que entrar, eles têm que se alinhar
quando eles dão empréstimos a essas empresas, eles precisam também começar a demandar aquilo que os investidores estão demandando dos frigoríficos grandes, dos maiores. Então, eu quero fazer uma observação final. Eu estou ciente de que tem havido um retrocesso na data de corte de 2008 para conversão, e eu sei que os investidores esperam que as empresas cumpram o Código Florestal, e estão pressupondo que as empresas já estão aplicando essa data de corte. Então, tecnicamente, à medida que, tanto quanto tecnicamente possível, monitorar a conversão ilegal desde 2008, os investidores continuarão sendo bastante capazes de apoiar. Obrigada, Nadine. É uma revisão muito boa da maneira como os investidores querem usar um protocolo como esse, e umas mensagens bastante claras. Realmente é do que é importante para que seja incorporado aquilo. Acredito que a próxima fase tratará justamente do que se considera crítico para o protocolo por parte dos investidores, as diferenças e o que nós vamos precisar fazer para chegar a esse ponto em que estaremos confortáveis com o que está no protocolo para permitir essa ampla adoção. E também agradeço que você mencionou que partes como os bancos precisam participar e se envolver. Atores como os bancos, ou seja, para que haja uma adoção ampla com os frigoríficos. Muito grata, Nadine. E, finalmente, Simon Hall, uma visão da sociedade civil. Simon, como você acredita que isso ajudará a cumprir algumas das demandas que a sociedade civil tem para o setor de gado no Brasil? Obrigado, Isabela, pela oportunidade de contribuir a essa discussão. Eu quero começar dizendo que muitos dos pontos que Nadine e muitos panelistas disseram, então eu vou fazer o possível para não repeti-los. Da nossa perspectiva, tem algumas coisas que nós já aprendemos com base na ciência, a pesquisa e os dados que existem. Então, o Cerrado, em primeiro lugar, é um bioma incrivelmente importante. Todos entendemos isso do ponto de vista social, ambiental e outros. E também sabemos que ele tem tido muita desmatamento e conversão no Cerrado nos anos recentes, especialmente comparado às taxas que nós vimos na Amazônia, e ele é muito importante e está muito ameaçado. Uma dos principais móveis é a expansão do gado. Sabemos que é importante, temos uma dinâmica importante de forças diretas e indiretas contribuindo para essa mudança no uso da terra. Estamos vendo agora os dados. Também sabemos que é possível continuar aumentando a produtividade, expandindo o tamanho do gado, sem ter que desmatar. Então, é possível ter essa realidade ganha-ganha, win-win, né, que ela pode ser alcançada nessa região. Tem muitas oportunidades de ganhos e expansão produtiva sem a necessidade de desmatar. Tem milhares de hectares que também estão em estado degradado e abandonado e que também podem trazer oportunidades de fazer mais com menos. É uma oportunidade única no setor de gado em relação à soja e outros, em termos de aumentar a produtividade, outras formas de agricultura, e aumentando a produção no Brasil e também para exportação. Também sabemos que temos muitas prioridades que são importantes, ao mesmo tempo, o cumprimento legal, que é muito importante, e uma prioridade para muitas empresas e para o governo, e centenas de empresas participando
nesse webinar hoje, que tem compromissos que vão além dos requisitos legais, seja desmatamento zero, sustentabilidade, o clima, todas essas coisas se agrupam, então precisamos lidar com a realidade e também com os requisitos do mercado, temos que atender a ambos. E quando olhamos para essa realidade do protocolo, nessa fase de desenvolvimento, como podemos lidar com todas essas coisas que sabemos que existem, são muito importantes, e não se trata de si, e sim de como que nós vamos lidar com esses assuntos de uma maneira inclusiva, includente, que tragam todos e possam maximizar os ganhos tanto para as pessoas, os negócios e o planeta. E quais são algumas opções práticas para aumentar o monitoramento e a sustentabilidade? E aí é que o protocolo pode ser bastante útil, porque ele pode trazer algumas abordagens concretas e orientações no papel para que todos possam seguir. Então, algumas coisas que eu quero mencionar que são realmente importantes como parte das nossas aprendizados. Na década anterior, na Amazônia, tivemos condições de aplicar esse protocolo do Cerrado, que é muito importante. Então, primeiro, desde o início, a harmonização dos componentes legais e de desmatamento zero é muito importante. Segundo lugar, a Nadine falou isso, o protocolo cria um plano comum para os produtores, que é muito importante. Não podemos ter disparidades nos níveis de compromisso. É preciso ter um nível comum, e isso cria muita confusão para outros atores de como comparar maçãs e laranjas, quando as pessoas estão fazendo coisas diferentes. Então, essa harmonização, ela é muito importante para dar um direcionamento comum no Cerrado. É muito importante. Também acho que uma das coisas mais importantes, as lições que aprendemos com a Amazônia, é uma abordagem de excluir os produtores que não estão cumprindo, ela não é a melhor solução. Creio que todos estamos de acordo, elas não geram os melhores resultados em termos de conservação. Se você exclui um produtor, como é que você vai pensar que ele pode fazer uma produção responsável? Então, é uma situação muito ruim. Então, aprender com as experiências da Amazônia é muito importante. Obviamente, e essa é uma das coisas que que tenhamos condições de testar o protocolo que está presente em todos os diferentes elementos desse protocolo, testá-lo, ver as implicações, os potenciais resultados econômicos e sociais associados com as regras. Se você fortalece uma regra, o que acontece, ou se enfraquece. E entender essas coisas é de crucial importância. Mas do que nós vimos, e eu creio que das oportunidades de conservação e de como vamos realmente implementar as soluções, ele é muito importante. E como NWF, estamos completamente compromissados a apoiar isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Simon. Acho que é fundamental o ponto que você levantou sobre a necessidade de engajar e não só criar um mercado paralelo, né? Só sempre bloqueando produtores sem um mecanismo para poder trazê-los de volta para o caminho do bem, digamos assim, né? Com incentivos para que eles não continuem desmatando, né? Sem dúvida, muito importante, e acho que as lições aprendidas com a Amazônia ao longo dos anos mostram que isso, com o Cerrado, a gente já tem que começar com isso, né, desde o começo, esses critérios para reintegração dos produtores, né, de fato. Muito bem-vindo todos os pontos levantados. Bom, eu vou, antes da gente abrir para as perguntas do público, eu queria lançar uma enquete para a gente ter uma noção melhor de quem que está assistindo a gente aqui hoje. Vou pedir para as minhas colegas colocarem a enquete, pedir para vocês responderem
de qual tipo de organização você faz parte. Tem uma longa lista aí para a gente tentar identificar aí o perfil geral de quem está nos assistindo hoje. E, enquanto isso, também já tem algumas perguntas na caixinha ali de perguntas e respostas. Eu convido os participantes a colocarem mais das suas dúvidas ali. E também chamo de volta para acenderem as suas câmeras, pois certamente teremos dúvidas para vocês. O Lisandro, a Marina e o Cláudio, por favor. Muito bem, eu acho que os nossos palestrantes e panelistas já estão postos. Já deu um tempinho para vocês responderem a enquete. Vamos fechar a enquete, mostrar o resultado e partir para a primeira. Tudo bem, então nós temos aqui, está bem variado, né? Mas muitas organizações da sociedade civil, aí 28%, empresas de análise geoespacial, 23%, ótimo, a gente conta com vocês para testar isso, para ver se está funcionando, e eventualmente vai virar uma ferramenta de trabalho também, quando estiver pronta. E depois uma mistura aí de frigoríficos e varejistas, etc. Muito obrigada. Bom, então eu vou abrir aqui, começar perguntando as perguntas que já apareceram. Algumas já foram respondidas por escrito na caixa de chat, mas eu também abro para os palestrantes e panelistas, se quiserem complementar, podem pedir a palavra que a gente agrega a resposta que já foi dada por escrito. Bom, a primeira questão eu vou endereçar eu acho que é o Lisandro que provavelmente vai conseguir responder isso melhor. A Luane Cataruzzi está perguntando se para o protocolo unificado na Amazônia é utilizado o dado de embargo do IBAMA, vetor, de forma parcial, se são aplicados filtros em relação a status e polígonos padronizados. Para o protocolo cerrado, será utilizado o dado do IBAMA de vetor de forma integral. Lisandro, com você. Isso. Na Amazônia, quando foi definido o uso do dado vetorizado para o monitoramento do embargo ambiental do IBAMA, foi decidido que uma modalidade de polígono não seria adotado, que na verdade é um polígono relacionado a uma coordenada geográfica, que para se tornar vetorizado tiveram que fazer uma área, construir uma área, então um ponto virou um círculo. Então isso no estabelecimento do protocolo da Amazônia isso foi excluído. Tá? Esse tipo de... só que isso não significa que não existe alguma intervenção, algum desmatamento naquela localidade. A questão era a dificuldade de identificar, de alocar. No protocolo cerrado, essas questões vão sendo corrigidas com o intuito de já promover a melhoria do sistema, né? Mas ainda assim existem polígonos que são cancelados, que estão suspensos, e aí sim deve ser retirado da malha de referência de análise. Isabela, posso fazer um jump-in? Posso dar um jump-in rápido aqui no ponto do Lisandro? Claro. Eu acho que existe uma oportunidade muito grande para o Cerrado de incluir os vetores do IBAMA para a gente fazer uma sobreposição com a camada de PRODES. E aí a gente tem um primeiro passo que poderia ser exatamente aquilo que foi devidamente verificado pelo Ministério do Meio Ambiente, pela estrutura do IBAMA, como sendo algo que feriu a Lei de Crimes Ambientais do Brasil, e sobrepor isso com a camada de PRODES para nós identificarmos polígonos que já foram avaliados pelo IBAMA. E eu acho que, infelizmente, no protocolo da Amazônia, ele está muito frágil, e eu acho que a gente tem sim que colocar tudo para avaliar com critério cada um desses vetores. Porque se a gente tira esses vetores e trabalha com o que está no protocolo harmonizado da Amazônia, o percentual de vetores é muito baixo, o percentual de irregularidade fica muito baixo. Se não me falha a memória aqui, nós estamos eliminando mais de 70% do que está descrito ali no banco de dados do IBAMA. Então, a minha sugestão aqui é para a gente incorporar tudo, fazer uma sobreposição com as camadas de PRODES e avaliar essa questão de desmatamento legal e ilegal.
isso é dado público, oficial, disponível, e que é possível de fazer e já endereçar um primeiro passo. Isabela, só uma rápida complementação. Contato, Né? O protocolo do Cerrado, ele segue, ele está fazendo o espelho do protocolo da Amazônia que diz respeito ao embargo ambiental, tá? A diferença é que está trazendo aí como discussão os dados do ICMBio também e dados todos disponíveis de outras fontes que não só IBAMA. Perfeito. Obrigada, Lisandro, Tassiano. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui que já foram respondidas por escrito, mas eu queria convidar vocês a comentarem também, até para poder ficar registrado aqui na gravação, né? Qual a data de corte para conversão ilegal zero e como será avaliada em estados que não tornam as ASVs, as ADs públicas? Acho que eu convido o Lisandro também a responder de novo. Ok, Isabela. Bom, a resposta para isso que a gente adotou, né, nesse momento, foi seguir a referência da implementação do Código Florestal, né? Então, 22 de julho de 2008, a gente traz isso para 1º de agosto, considerando que o PRODES, primeira base de informação, vai trazer esse recorte a partir de 1º de agosto de 2008, então essa é a data de corte sugerida, né, dentro do protocolo de monitoramento voluntário do Cerrado. Agora, o processo de avaliação sempre pela perspectiva do comprador, né? Então, identificando a existência de um PRODES, essa é a regra. Identificou a presença do PRODES, gera-se um bloqueio e faz uma segunda análise em relação se aquele PRODES, de fato, ele é um PRODES, né? Ou se aquele PRODES ele foi identificado, mas o desmatamento em relação àquele PRODES foi feito de maneira legal, né? Então, assim, é um processo de consulta junto ao produtor, não necessariamente consulta a uma base de dados pública, né? Se tivesse a base de dados pública, seria muito mais facilitado, porque você torna mais operacionalizável, você consegue dar mais celeridade ao processo. Então, essa é a lógica do monitoramento, né? Ele trata 2008 com uma base de dados do PRODES a partir de 1º de agosto de 2008, e a verificação da avaliação da conformidade, ela tem que ser checada junto com o produtor, sendo ela tanto a autorização de supressão vegetal ou a autorização de desmatamento existente, ser um falso positivo, ou ainda já ter sido resolvido, vamos dizer assim, aquela questão em termos de regulação ambiental. Perfeito, muito obrigada, Lisandro. E Cláudio, pode complementar, por favor. Se eu quiser, isso. Obrigado. Eu acho que esse é um ponto bastante importante que a gente tem que tratar dentro desse protocolo, é justamente isso, como é que você resolve, como é que o produtor deixa, né, esse embargo. É bastante comum produtores chegarem aqui no INPE, eles chegam aqui no INPE e falam, tem um PRODES na minha área, como é que eu saio disso? Eu falo, olha, o PRODES, se existe o desmatamento, o PRODES não tem, no INPE não tem nada que eu possa fazer. Quando existe um falso positivo, foi lançado um desmatamento, mas não era desmatamento. Tudo bem, eu faço a correção da base. Agora, quando existe efetivamente um desmatamento ali, o INPE não cuida da legalidade, se ele fez aquilo de acordo, se ele tem autorização, se ele não tem, não cabe ao INPE. Só que eles ficam sempre com essa coisa de que acham que o INPE é que é o problema. O PRODES é que é o problema porque eu estou no PRODES, né? Como é que eu faço para tirar meu nome do PRODES? Essa é a pergunta comum que a gente recebe aqui. Aí eu explico para eles, olha, isso aí é uma coisa que o protocolo, né, o seu comprador é que tem que definir isso. Não, a sua área foi desmatada legalmente, tudo bem, então você não tem embargo na sua área. Ou não, a sua área foi ilegalmente e você tem que recompor, tem que... Enfim, eu acho que tem que deixar muito claro para o produtor essa condição de que, olha, como é que você resolve o seu passivo ambiental e volta a ser um fornecedor. Isso a gente tem percebido uma certa... não diria discrepância, mas assim, recentemente teve um produtor de Tocantins que bateu aqui. Ele falou, eu fui no IBAMA, o IBAMA disse que o problema era da Secretaria Estadual. Eu fui na Secretaria Estadual, o cara disse que o problema é do INPE. Aí o INPE fala que não tem nada com isso, porque não sou eu que faço o embargo. Então, ele fica perdido nisso tudo, e isso desvaloriza o processo do protocolo. Então, acho que tem que deixar isso muito claro para como é que ele resolve essa pendência.
Sim, fica um ping-pong, né? Eu acho que tá claro que essa é uma das grandes questões, assim, não só as regras de como você bloqueia, por que você bloqueia um fornecedor, como você faz isso, mas também o caminho das pedras para poder tirá-lo dessa situação de novo, havendo a força de vontade do lado do produtor, né? Porque às vezes até a vontade tem, mas as barreiras são tantas que fica difícil, né? Ele acaba sendo empurrado para um mercado paralelo, às vezes ilegal, às vezes simplesmente menos exigente, né? Extremamente importante esse ponto, certamente. Antes da gente continuar com as perguntas, a gente está se aproximando do final, eu queria convidar todos a responder uma pesquisa sobre esse evento, enquanto a gente está terminando aqui. Vocês podem responder depois também, o link vai estar no chat. No chat também a Marina colocou o link para a página do protocolo, quem quiser acessar o documento como um todo, e os documentos auxiliares que foram produzidos ao longo do caminho. Bom, dando continuação aqui às perguntas, a gente também, o Cláudio já respondeu isso por escrito, mas eu queria que você explicasse melhor essa resposta, Cláudio, para todo mundo. O Júlio Nafini perguntou se para as áreas que têm características de cerrado, mas estão dentro da Amazônia Legal, qual PRODES está detectando desmatamento nessas áreas, o da Amazônia ou do cerrado? Pode esclarecer? Vamos lá. Depois que a gente começou o monitoramento do cerrado, né, tudo que está dentro do bioma cerrado é monitorado pela equipe do PRODES Cerrado. Né, o que a gente faz se aquele desmatamento que eu detectei está numa área que o PRODES Amazônia, está dentro da Amazônia Legal, era considerado uma floresta, né, pelo PRODES Amazônia, eu vou copiar aquele polígono que saiu do PRODES Cerrado para dentro do PRODES Amazônia. Mas todo o monitoramento é feito dentro do PRODES Cerrado, seja ele uma formação florestal ou uma formação de cerrado. E ele vai seguir aquela linha de corte de 1 hectare. Né? Então, ele vai dizer tudo que está sendo desmatado recentemente no PRODES Cerrado, a nossa área mínima é uma área mínima de 1 hectare, né? E se ela for uma formação florestal e estava dentro do limite da Amazônia Legal, ela é copiada para o PRODES Amazônia. Tá? Mas o processo é todo feito pela equipe do PRODES Cerrado. Obrigada, Cláudio, está claro. O Dr. Álvaro Manzano tinha também feito uma pergunta aqui em relação ao PRODES Cerrado, se é possível distinguir um desmatamento de uma limpeza de pasto. Acho que essa é outra resposta que vale a pena ser explicada aqui ao vivo. Legal. Favor, isso é importante mesmo, porque assim, isso também é outra coisa comum. Né? O pessoal chega aqui e fala, isso foi só uma limpeza de pasto. Né? Se aquela limpeza de pasto foi originalmente, vamos dizer assim, se quando ele formou o pasto, o PRODES detectou, ele fez um corte raso, o PRODES detectou aquilo como uma supressão de cerrado e entrou dentro da base, dentro do que a gente chama de máscara do cerrado. Então, o PRODES não vai mais olhar para aquele lugar. Né? Se ali tem pasto, se a vegetação cresceu ou não cresceu, o PRODES não olha. O PRODES só olha para novos desmatamentos. A gente, no PRODES, o objetivo do PRODES é identificar a supressão de vegetação primária. Né? Quanto está se perdendo de vegetação primária por ano. Tem um outro projeto que o INPE toca junto com a Embrapa, que é o Terra Class. Aí, nesse projeto, a gente olha para essas áreas de vegetação secundária. Mas no PRODES, eu não olho para isso. Tá? Então, o que acontece uma vez que ele converteu aquilo em pastagem, o PRODES não vai mais, mesmo que cresça uma vegetação secundária ali, o PRODES não vai mais sinalizar que houve um novo corte em cima daquela área. Né? Porque para o PRODES, ele foi já uma vez convertido, ele entra na máscara do desmatamento e fica lá para todo sempre guardadinho lá. O que acontece algumas vezes né, o produtor não fez aquela conversão completa, na Amazônia isso acontece com alguma frequência. O produtor, porque inicialmente ele não queria que aparecesse aquele desmatamento. Então, o que ele fazia? Ele fazia um processo de degradação da área, tirava um pouco de floresta, já começava a colocar o pasto, né, só que ainda tinha um pouco de floresta. Então, o PRODES não pega aquela área. Enquanto ele não cortar toda a floresta, o PRODES não pega. Né? Então, o que aconteceu agora é aquela área que ele já tinha pasto no meio da floresta, num dado momento ele vai lá e fala, agora eu vou cortar a floresta e falar, eu fiz uma limpeza de pasto. Não, mas o PRODES ainda não tinha
apontado aquilo como desmatamento, porque ainda havia um pouco de floresta. Então, no Cerrado, pode acontecer uma situação similar se ele começar a implantar pastagens sem fazer a conversão completa da área. Então, o PRODES não pegou esse cara, né? Ele está lá, já tem um pouco de pasto, ele está com gado em cima, mas não está no PRODES ainda. Quando ele fizer, agora eu vou fazer a limpeza do pasto, que ele vai tirar toda a cobertura natural, vai ficar só o pasto lá aí o PRODES vai dizer, bom, ó, houve uma conversão dessa área aqui e a data da conversão é essa. Aí ele vai dizer, não, mas eu fiz só uma limpeza de pasto. Tudo bem, você fez uma limpeza de pasto, quer dizer, você chegou ao processo de conversão final. Porque o PRODES, a gente tende a achar que o desmatamento ele é sempre aquela coisa clássica. Tá? Você tem até no dia X, você tem uma vegetação natural e no dia X mais 1, você tem a conversão completa daquela vegetação natural em desmatamento. E no mundo de verdade, as coisas não são assim. Ele é um degradê que vai acontecendo, às vezes, aos poucos. Né? Então, o que acontece o PRODES só pega lá no final. Quando ele converte completamente, ele substitui totalmente a vegetação natural por um pasto, por uma outra formação qualquer, o PRODES anota aquela área ali e passa a ser a data do desmatamento dele. Então, a gente tem que ter esse cuidado do produtor entender que se ele vem usando aquela área, mas o PRODES ainda não pegou, para o PRODES aquilo é uma vegetação nativa. Né? O dia que ele fizer a conversão completa, vai ser apontado no PRODES. Tá claro, Cláudio. Muito obrigada. Nós temos aqui 2 perguntas relacionadas a falso positivo. Eu vou reunir as 2 e aí eu acho que eu deixo provavelmente para o Lisandro e para o Cláudio endereçarem. Bom, a primeira é a identificação do falso positivo. Será feita exclusivamente pelas empresas de monitoramento ou terá um processo que incluirá o INPE e outras instâncias? Bom, e a outra é qual o canal para reportar ao INPE um falso positivo? No caso da Amazônia, tem sido através dos 2 canais. Né? Tem as empresas, os frigoríficos, têm contratado as empresas para fazer esse processo. Então, a gente tem uma conversa muito próxima com as empresas que fazem essa avaliação. Né? A maior parte, eles fazem essa avaliação, se houve um falso positivo, a empresa comunica ao INPE, a gente, com base no relatório que a empresa faz, a gente avalia, não, realmente houve um falso positivo e faz a correção dessa base. Né? Se não, a própria empresa já responde, né, se a empresa entende que não é um falso positivo, ela mesma já responde para o usuário, né, para esse fornecedor, dizendo, olha, a gente avaliou e não é um falso positivo essa sua área. Eventualmente, tem alguns produtores que têm procurado diretamente o INPE. Né? Ele vai diretamente no INPE, manda um e-mail, né, entra em contato, vai lá na página do INPE, acha um e-mail, manda um e-mail, né, ou entra com pedido na LAI, a Lei de Acesso à Informação. Né? Se ele entrar com pedido na Lei de Acesso à Informação, por determinação legal, eu tenho um prazo para responder essa demanda, né? E a gente tem atendido essas demandas e feito essa avaliação diretamente. Quando ele pede diretamente no INPE, é mais complexo, por quê? Porque eu não tenho uma equipe só para fazer a avaliação disso. Né? Então, eu tenho que encontrar um espaço na minha agenda de trabalho, parar um técnico que está trabalhando no PRODES para ele fazer essa reavaliação. Então, normalmente vai demorar um pouco mais. Eu vou dizer para ele, olha, eu não tenho condição de te responder imediatamente, eu preciso de 40 dias, um prazo qualquer que eu vou ter que colocar a sua demanda dentro, né, ver como é que eu vou disponibilizar a minha equipe técnica para atender essa demanda. Quando ele entra direto pelas empresas que estão fazendo essa análise, como eles têm uma equipe dedicada para isso, esse processo é muito mais rápido, né, e essa resposta chega muito mais rápida para ele, e óbvio que interessa para ele ter essa rapidez. Sim, sem dúvida. Muito obrigada, Cláudio. Tem uma última pergunta aqui que eu vou responder. Alguém está perguntando, está dizendo que os maiores varejistas e frigoríficos estão engajados na iniciativa do Cerrado. Como está a participação de varejistas e frigoríficos menores no momento? Será possível participarmos também da construção deste protocolo? Consideramos 1 hectare de desmatamento uma medida agressiva e que impede a adesão dos menores. Bom, acho que a resposta curta é sim, está aberto para participação. A pergunta está anônima, mas você pode nos procurar, porque o interesse nessa fase 2 é justamente o de ampliar a discussão, a participação, o engajamento com diferentes stakeholders, partes interessadas, independente do tamanho. Tá?
Esses processos, em geral, começam com os atores maiores, mas há, sim, o interesse de que seja acessível e aplicável para todo mundo na cadeia. Então, agradeço a participação de estar aqui no seminário para ouvir e peço que entre em contato, sim, para a gente poder garantir que a sua opinião é ouvida e que vai ser levada em consideração para garantir a ampla adoção desse protocolo. No link de pesquisa que foi enviado no chat, tem uma pergunta para as pessoas poderem, se quiserem mandar comentários, sugestões, ou simplesmente se identificar para continuar participando desse processo daqui para frente, também está no link. Eu agradeço enormemente a participação de todos os nossos palestrantes e painelistas, e de todos os participantes. Nós chegamos a passar de 70 pessoas participando do seminário aqui hoje, que mostram um interesse enorme nos ouvindo esse protocolo, e muitíssimo obrigada, até mais, até os próximos passos. Espero continuar com a participação de vocês daqui para frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.